O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esse espaço de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esse espaço de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Vamos falar sobre o tema Aniversário do ECA, com Maia Aguilera, que é mestra em Direito da Criança e Adolescente Indígena e coordenadora geral do enfrentamento ao trabalho infantil da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Bora para nossa aula de hoje! Olá, companheiras! Agora a gente vai ter a nossa terceira aula da nossa semana dos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Então, na nossa primeira aula, a gente pôde conversar um pouco sobre a importância do ECA e quais são os principais princípios do paradigma da proteção integral, que passou a vigorar com a Constituição de 1988, reconhecida internacionalmente pela Convenção da Criança de 1989 e logo em seguida, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Na segunda aula, a gente fez uma breve retomada sobre a história do conceito da infância, começando aí pela Europa e como é que isso foi trazido pela colonização no Brasil. E nessa terceira aula, vamos falar um pouco dos avanços que a gente teve durante esses 35 anos do ECA. 35 anos que o principal desafio foi consolidar, então, o paradigma da proteção integral e o sistema de garantia de direitos, que, como a gente viu na nossa primeira aula, é um conjunto de órgãos que trabalham em rede, responsáveis pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente, que é dever do Estado, da família e da sociedade. Então, todos e todas e todes são responsáveis pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Então, a consolidação da proteção integral e do sistema de garantia de direitos, ele é fruto da luta e do trabalho diário de toda essa rede de atores para que nenhuma criança ou adolescente sofra qualquer tipo de violência e para que todos, todas e todes tenham os seus direitos garantidos. Durante esses 35 anos, a gente teve algumas leis que foram muito importantes, que acho que vale a pena a gente enumerar aqui, que consolidaram os direitos da criança e do adolescente. Então, no ano de 2000, a gente teve a promulgação da Lei da Aprendizagem, que é a Lei número 10.097 de 2000, que regulamentou a contratação de aprendizes por empresas de médio e grande porte no Brasil. Essa legislação, ela procurou proporcionar formação técnico-profissional aos adolescentes, garantindo que eles continuem sua educação regular enquanto adquirem experiência prática no mercado de trabalho.
Então, e ela é uma lei que não estabelece que os adolescentes trabalham, mas que eles têm uma aprendizagem, porque no Brasil, né, o trabalho infantil é proibido. É proibido absolutamente para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. O trabalho noturno, perigoso e insalubre é proibido para menores de 18 anos, então proibido para todas as crianças e adolescentes, né? Além da lei da aprendizagem, a gente também teve o novo Código Civil Brasileiro, que é a Lei 10.406 de 2002, que trouxe importantes mudanças nas disposições sobre guarda, tutela, adoção e administração patrimonial, enfatizando o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que também é chamado de interesse superior da criança e do adolescente, como a gente já viu na aula 1, esse é o sentido, né, desse princípio. A gente também teve a Lei 12.010 de 2009, que é a Lei da Adoção no Brasil, que trouxe significativas alterações ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Código Civil Brasileiro, visando melhorar o processo de adoção no Brasil. Então, dessa forma, a legislação instituiu o Cadastro Nacional de Adoção para unificar e facilitar o acesso às informações sobre crianças e adolescentes disponíveis para adoção e pretendentes habilitados para adotar essas crianças e adolescentes. Isso é um avanço bem importante na medida em que crianças, o que antigamente se chamava infelizmente, né, se chamava de adoção à brasileira, vamos dizer assim, então, uma adoção informal, ela pode, e muitas vezes acaba sendo violadora dos direitos da criança e do adolescente, como, por exemplo, no caso das crianças de povos indígenas e tradicionais, né, que a lei estabelece, que o próprio ECA estabelece que devem ser, no caso de perda do poder familiar, elas devem ser prioritariamente alocadas em outras famílias do seu próprio povo, né? E não adotadas por, enfim, outras pessoas que não são indígenas, né? Então, isso daí foi uma conquista bem importante. Uma outra conquista importante foi a conhecida como Lei Menino Bernardo, que é a Lei 13.010 de 2014, que proibiu o uso de castigos físicos e tratamento cruel ou degradante na educação de crianças e adolescentes. Então, como a gente viu na segunda aula, uma das questões que deixava os povos indígenas escandalizados com os colonizadores e foi motivo de diversas disputas, né, que os povos indígenas colocaram enfim, se opuseram aos colonizadores, porque existia essa prática da educação ser feita por meio de castigos físicos, né? Então, batiam nas crianças. E a Lei Menino Bernardo estabelece que é proibido, né, essa forma deturpada de educação ou ensino, né? E que toda criança tem direito a um ambiente familiar e a um ambiente educacional livre de violência física e psicológica. Uma outra lei que a gente tem, que é bem importante, é a Lei 13.005 de 2014, que estabelece o Plano Nacional de Educação, o PNE, né? O PNL define metas e estratégias para a educação no Brasil para um período de 10 anos, incluindo a universalização do ensino, a melhoria da qualidade da educação e a redução de desigualdades educacionais, assim como o fortalecimento dos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta para crianças e adolescentes. Uma outra lei que é importante durante esse período é o Marco Legal da Primeira Infância, Lei 13.257 de 2016, que estabeleceu políticas públicas voltadas para a primeira infância, enfatizando a proteção e o desenvolvimento integral das crianças de até
6 anos. E por fim, nós temos também a Lei Henri Borel, que é a 14.344 de 2022, que reforçou medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Então, essa lei ela ampliou medidas preventivas e punitivas, estabeleceu diretrizes para os serviços especializados, campanhas educativas e ações preventivas, reforçou a responsabilidade dos agressores também. Uma resolução do CONANDA, que eu gostaria de citar aqui também como fundamental, foi a resolução 181 de 10 de novembro de 2016, que estabelece parâmetros para a interpretação dos direitos e adequação dos serviços de atendimento a crianças e adolescentes pertencentes a povos e comunidades tradicionais no Brasil. Então, essa resolução, melhor dizendo, né, ela vem trazer um dos desafios que a gente tem com a universalização dos direitos da criança e do adolescente, que é fundamental, como a gente viu, para a questão de que, além de universais, esses direitos também têm que ser pensados de uma maneira interseccional. Então, no caso dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, a Resolução 181 do CONANDA estabelece esses parâmetros de interpretação de direitos e adequação dos serviços de atendimento. Uma lei que acho que é importante a gente citar também é a Lei dos Conselhos Tutelares, 12.696 de 2012, que altera o ECA e estabelece mudanças importantes no funcionamento e organização dos conselhos, que inclui questões como remuneração dos conselheiros e das conselheiras, direitos sociais, formação continuada e previsão orçamentária para suas atividades. Então, embora não seja diretamente para as crianças, é para o sistema de garantia de direitos, os conselhos tutelares, que são aí responsáveis, né, pelo atendimento das crianças e dos adolescentes. Então, acho que é importante a gente citar também. E entre as diversas políticas públicas que a gente teve durante, né, esses anos, acho que é importante citar, além do Plano Nacional de Educação, os outros planos nacionais que existem e que são importantes porque eles são elaborados em conjunto e em comum acordo pelos atores do sistema de garantias de direitos. Então, entre eles, a gente tem o Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, que também vale por 10 anos, né? O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, o Plano Nacional da Convivência Familiar e Comunitária e o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Então, a gente tem aí alguns marcos legais que acho que é importante a gente pensar, né? Que essas legislações, elas são frutos ainda da luta dos movimentos pelos direitos da criança e do adolescente, né? Então, nenhuma delas, nenhuma das nossas conquistas em nenhum campo, ela surge sem muita luta social. Mas eu acho que por meio desses exemplos, que eu sei que falei uma questão de lei, que é um pouco mais informativo, vamos dizer assim, mas isso exemplifica como nesses 35 anos a gente teve um desenvolvimento e um aprimoramento de como é que funciona o sistema de garantia de direitos, e a gente seguiu lutando para que a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente sejam de fato efetivados e que o direito a ser criança seja um direito de todas as crianças, direito a ser adolescente, né, de todos os adolescentes, compreendendo que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos em peculiar condição de desenvolvimento e são prioridade absoluta de toda a sociedade, porque a efetivação desses direitos é dever do Estado, da família e da sociedade, né? Então, esses 35 anos foram anos que, entre avanços e retrocessos, e aí cabe dizer que
além dos direitos da criança e do adolescente, todos os direitos sociais previstos na Constituição de 1988 foram de fato efetivados durante os governos Lula e Dilma, os governos do PT, em que a gente teve, de fato, aí políticas de saúde, de assistência social, de educação e que atingem, né, crianças e adolescentes, né, garantindo a sua proteção integral, mais efetivadas do que em qualquer outro momento da história do Brasil, da história toda, né? Mas falando aqui da história a partir da Constituição de 1988. Então foram nos nossos governos em que esses direitos foram realmente efetivados. Na aula de hoje aprendemos sobre o aniversário do ECA com Maia Aguilera. Continue ligada na TV Elas por Elas, que amanhã tem mais.